Aconteceu hoje em Barueri a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri existe desde dezembro de 2010. Ele foi instituído para criar projetos e programas que colaborem para a inclusão da pessoa com deficiência nos vários âmbitos da sociedade. E um desses programas foi a primeira Conferência Municipal. A conferência ela segue uma orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONADE, e o objetivo é tirar os representantes do município para a convenção estadual que vai acontecer ainda esse ano, se eu não me engano, em junho ou julho, e posteriormente para a reunião do Conselho Nacional. E o principal objetivo é, a partir do município, começar a pensar em políticas públicas voltadas para essa população. A conferência teve como tema um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, novas perspectivas e desafios. E contou com a palestra do professor Romeu Kazumi Sasaki. O tema central ele é dividido em 4 eixos, que vão ser discutidos posteriormente à palestra em grupos. Vamos dividir a plenária em grupos e para tratar desses assuntos que o palestrante já está tratando, que são os seguintes: educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional, acessibilidade, comunicação, transporte e moradia, saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses, segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados. Então ele está abordando esses, no tema central, os eixos, que depois os grupos irão discutir também separadamente. A presidente do Conselho, Vilma Maria de Campos, destacou também a importância dessa conferência para os portadores de deficiência. Eu acho que é um espaço para discussão, reflexão e proposição mesmo de ações para pessoas com deficiência. Agora você fica com César Fofá no Direto da Redação. Muito bem, Robson, direto da redação do jornal Folha de Alphaville, os principais assuntos de hoje e os nossos comentários. As cidades da região oeste registraram durante o primeiro trimestre desse ano 12 casos confirmados de dengue. Os números são do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Deste total, 5 foram autóctones, ou seja, adquiridos nos próprios municípios, enquanto 7 foram importados de outras cidades e de outros estados. O levantamento aponta que Osasco lidera o ranking regional da doença, concentrando metade das ocorrências. Santana de Parnaíba aparece em segundo lugar com 3 casos, todos importados, todos de fora. Foram registrados ainda 2 casos em Itapevi e 1 em Cotia. Em todo o estado de São Paulo foram registrados, para vocês terem uma ideia, 2.253 casos de dengue, número que é 93%, que é uma boa notícia, menor que o contabilizado em igual período do ano passado. No primeiro trimestre do ano passado, por N razões aí, a dengue realmente estava muito forte no estado de São Paulo. Esse balanço foi apresentado pelo governador Geraldo Alckmin, que creditou a campanha de combate ao mosquito da dengue, a campanha de prevenção, e em Barueri e Santana de Parnaíba, por exemplo, as ações ocorreram durante o ano inteiro. Muitos residenciais, porém, sequer viram qualquer ação específica desse tipo. Eu tenho notado, inclusive, um aumento aí de pernilongos nas últimas semanas, pelo menos nesses residenciais mais perto de montanha e tal. É preciso aí combate implacável de todas as autoridades, os responsáveis pelos condomínios e particularmente também a população em geral. Rico ou pobre não tem mistério não, todos têm que combater a questão do mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. É um negócio muito importante e a gente espera aí que a gente consiga realmente passar esse período sem a volta desse famigerado mosquito da Aedes aegypti e sem esse famigerado problema da dengue em nossa região. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o Murilo Portugal, levou ao Ministério da Fazenda mais de 20 propostas para reduzir o chamado spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação
né, das instituições financeiras, ou seja, quanto pagam pelos recursos que a gente deposita e aplica nos bancos, e os valores cobrados de seus clientes. Além do lucro dos bancos, o spread também é composto pela taxa de inadimplência por custos administrativos, pelos depósitos compulsórios e pelos tributos cobrados pelo governo federal, entre outros, né, para estimular a redução dos juros bancários. No Brasil, os dois principais bancos públicos, o BB, o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica Federal, anunciaram nos últimos dias redução nas taxas de juros que suas principais linhas de crédito. Os bancos ainda privados informaram que estão avaliando a possibilidade de seguir este movimento e também baixar os juros de suas operações de crédito. De qualquer forma, levantamento aí da consultoria Economativa mostra que o setor bancário, representado por 25 bancos, foi o que registrou o maior volume de lucro entre as empresas de capital aberto em 2011 no Brasil. De acordo com o estudo, os 25 bancos representaram lucro de mais de 49,9 bilhões de reais no ano passado, um crescimento, inclusive, quase 15% maior do que o registrado em 2010. Isso realmente de um lado, é extremamente positivo, os lucros dão sustentação ao nosso sistema bancário, porém existe espaço aí para a redução dos juros no Brasil. Os juros são os mais caros de todo o mundo e não é justo que isso continue ocorrendo numa economia que é dita internacionalizada, não é? Muitos bancos internacionais, inclusive, têm tipos de operações lá fora totalmente distintos e têm outro tipo de responsabilidade com o seu pobre consumidor. Aqui, o consumidor brasileiro que se utiliza de serviço bancário, ele realmente é explorado ao limite do limite, tanto a pessoa física quanto a jurídica. Muitas vezes a gente considera até que é um assalto a determinadas taxas e determinados itens cobrados pelos bancos nossos. Os juros estão na estratosfera e os juros ainda do crédito rotativo e do crédito, por exemplo, do cheque especial, é não só o maior do mundo, como em toda a história da economia do Brasil, nunca se cobrou tanto juros de um cheque especial. A gente fica pasmo, né? E os banqueiros, obviamente, morrem de rir, porque ganham na moleza. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo estuda um novo método de fiscalização para acabar com a prática adotada por muitos motoristas de andar acima da velocidade daquela reduzida quando vêm os semáforos e também quando vêm os radares perto. Em vez de flagrar o desrespeito somente onde os radares estão colocados, esse sistema, né, colocaria aí um cálculo com uma velocidade média de cada veículo em um determinado trecho. Se o tempo gasto por ele for menor do que seria possível dentro do limite de velocidade estabelecido para aquela via, obviamente o condutor seria multado. Eu acho um método terrível. O governo do estado está usando esse método também para ser aplicado na tal tarifa ponto a ponto, que é cobrada pelo quilômetro rodado em algumas estradas de São Paulo. Ele vai usar esse método. Eu acho simplesmente um absurdo, né, a gente presenciar aí esse autêntico rally da regularidade. Daqui a pouco você vai precisar de um companheiro de viagem para ir cronometrando para ver se você está dentro do que eles acham que seria a velocidade correta, a média dos trechos percorridos. Eu acho que o governo Alckmin e o governo do Kassab também deveriam olhar para os problemas que eles têm nas administrações respectivas, tanto do governo do estado quanto na cidade de São Paulo, e perder tempo com bobagem é o fim da picada. Eu sou César Fofá, direto da redação do jornal Folha de Alphaville para o TJ Alfa. Obrigado, Fofá. E no próximo bloco, uma entrevista com a cantora norte-americana Marcia Porter. Até já!